Estudo bíblico. Tema: o poder da oração e a nossa confissão, parte 1. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Mateus 21, versículo 22. A palavra de Deus nos mostra, em diferentes passagens, o poder da oração. Oração é conversa com Deus. Além da sua importância como instrumento de contato entre nós e Deus, a oração é também uma arma do cristão na guerra espiritual. Em 2 Crônicas, vemos um exemplo de resposta de oração. Salomão havia, no capítulo 6, pedido ao Senhor que viesse ao templo que ele construíra, trazendo sua glória. A resposta a essa oração está no capítulo 7. O verso 1 diz: tendo Salomão acabado de orar, a glória do Senhor encheu a casa. O resultado disso foi que todos adoraram a Deus, como vemos no verso 3. A manifestação da glória de Deus gera adoração e louvor. Salomão sabia que não havia espaço físico que pudesse conter a glória de Deus. Hoje essa glória se manifesta em nossas vidas. Tiago nos diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Nossa oração move o coração de Deus. O Senhor fala que se orarmos e nos convertermos de nossos maus caminhos, Ele ouvirá as nossas preces. Um grande homem de oração na Bíblia foi Daniel. Ele orava 3 vezes ao dia, e por causa de sua oração chegou a ser jogado na cova dos leões. Em Daniel 9, versículo 3 encontramos uma fórmula de como orar corretamente. Daniel fala que orou ao Senhor e o mais importante, pediu perdão e se arrependeu. A primeira coisa que ele faz ao buscar a Deus, é confessar os pecados seus e do povo. Devemos fazer o mesmo ao entrarmos diante do Pai. Pecados não confessados podem ser uma barreira a bloquear nossas orações diante de Deus. Filipenses 4, versículo 6 diz que não devemos andar ansiosos, mas nossas necessidades devem ser colocadas diante de Deus, em oração. Às vezes oramos e não recebemos. Será que Deus não quer nos conceder essa bênção? Mas como? Se Ele mesmo disse: tudo o que me pedirem em meu nome eu farei. Se Deus é fiel e seu caráter é imutável, Ele não muda de opinião e nem de decisão. Se Ele falou que vai fazer, Ele fará mesmo. O que pode estar acontecendo? Aí vem a pergunta: por que eu oro e não recebo o que peço? Os judeus sempre oraram muito nas sinagogas, nos templos, nas praças, em público. Na tradição judaica, alguns oravam 3 vezes por dia e, de repente, eles perceberam que não sabiam orar. Perceberam que o que eles faziam eram ritos, repetições de mensagens de oração escritas, as quais não tinham nada a ver com aquilo que eles viam em Jesus, ou viram em João. Eles sabiam orar, mas não sabiam orar como Jesus. Eles sabiam orar, mas não sabiam orar como convém. Eles não sabiam orar como o Senhor orava, porque eles viam que, quando Jesus orava, a sua oração influenciava, não só o próprio Jesus, mas também os discípulos que andavam com ele. Sempre que Jesus orava, havia transformações positivas muito grandes, e os discípulos queriam aprender o mistério que estava por trás da oração do Senhor. A maioria de nós teve origem na Igreja Romana, onde aprendemos a rezar. Fui ensinado, desde pequeno, a repetir a Ave Maria, ou Pai Nosso, as sagradas liturgias da igreja, mas não possuía uma experiência de falar com o Pai, de derramar-me diante do Pai. Os discípulos também passavam por isso. Eles possuíam as orações da tradição, porém, Jesus queria mais. Queria que eles tivessem oração de comunhão. Intimidade com Deus, Ele é seu Pai. Mateus 6, versículo 5 a 6. E, quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Orar é tão importante que os discípulos pediram para Jesus ensiná-los a orar. É tão importante que foi a única coisa que os discípulos pediram a Jesus. Veja comigo em Lucas 11, versículo 1. De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu:
Senhor, ensina-nos a orar como também João ensinou aos seus discípulos. Pediram, pois a oração é algo indispensável para uma vida vitoriosa. Mas eu não estou falando de reza, de terço, de Pai Nosso, não. Quando oramos, não podemos usar de vãs repetições, não temos que ficar repetindo o Pai Nosso. Pai Nosso foi um modelo de oração. Mas não é para ficar repetindo. A nossa relação com Deus deve ser de pai para filho e de filho para pai. Nós podemos clamar, Abba Pai, que quer dizer, Paizinho querido, e ele nos ouve e faz o que ninguém pôde fazer. As reuniões de oração, na maioria das igrejas, ficam vazias. As pessoas criaram um estilo prático de oração que é mandar um telegrama ou um script para Deus. Senhor, toma conta dos meus filhos, bom dia, traz o ônibus logo para eu não chegar atrasado, não deixe o meu carro enguiçar na rua de noite, telegrama sem qualquer propósito, sem resultados práticos. Sabe por quê? Quem usa a técnica de mandar telegramas para o Pai, é porque não tem compromisso com Deus. Poucas pessoas buscam a Deus, por Deus mesmo. A nova teologia ensina a buscar a Deus, pelo que Ele pode dar, pelo que pode oferecer, pelo que pode trazer de bênçãos. É verdade que tudo isso faz parte do Evangelho. Jesus disse, pedi e dá-se-vos-á, batei, buscai, mas, Deus, não quer que tu o busques somente por causa das bênçãos que Ele tem para dar, mas por Ele mesmo. Porque Ele é o nosso Pai, nós o amamos. Só é possível fazer isso quando se prioriza Deus, na oração. A oração é o símbolo da dependência das forças de Deus. Eu sei da minha incapacidade, sei que em mim não há bem algum, sei que sou pequeno para representar o que Deus quer que eu represente. Então, eu o busco pelo que Ele é, e, em consequência, recebo o que Ele tem para dar-me. Paulo disse isso com outras palavras. 2 Coríntios 3, versículo 4 a 6. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que, por nós mesmos, sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Começamos a entender pontos importantes. Torna-te, pessoalmente, padrão de boas obras. No ensino, mostre a integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Tito 2 versículo 7 a 8. Vamos meditar nessas palavras de vida para o nome do Senhor ser exaltado em nós. Está escrito: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Você agrada a Deus quando segue a palavra, e seguir a palavra não é apenas na hora de dobrar os joelhos e pedir ou agradecer. Se você ora por alguma coisa, mas não está havendo resposta, tenha certeza de uma coisa: Deus não é Deus, de longe, Ele não tampa os ouvidos para você. Então diga na sua oração: Deus, me ouça, Deus, não deixe de me ouvir. É claro que Ele te ouve. Não só te ouve como te sonda e te conhece. Mas será que você está fazendo o que Ele manda? Amado, você agrada a Deus com a sua demonstração de fé, ou seja, com as boas obras, os frutos da sua fé. Isso se diz respeito ao que sai da sua boca. Quando de sua boca saem palavras de vitória, ou seja, palavras que estão em linha com a palavra de Deus. Se você está com problemas financeiros, ora para Deus abrir portas e cancelar dívidas, mas acabou de orar e 30 minutos depois, em uma conversa com alguém, de sua boca sai confissão de derrota. Estou ferrado. Tá ruim. O negócio tá brado. Amado, sua oração foi em vão. O próprio Jesus nos alertou: vigiai e orai, para não cairdes em tentação. Mateus 26, versículo 41. É tentador na hora do problema abrir aquele bocão para dizer: só acontece comigo, tinha que dar errado mesmo, Deus, porque o Senhor não me ouve. A tentação, amados, vem para nos provocar. Mas a palavra de Deus nos ampara e nos prepara para resistir ao diabo, e assim ele foge da gente e não a gente dele. É ele que tem que sair correndo quando você abre a boca para declarar a sua vitória diante do problema. Glórias ao nosso Deus. Não se esqueça. Deixe o seu joinha. Inscreva-se.
E receba a atualização do canal Spoes Gospel. Jesus é a nossa paz. Efésios 2, versículo 14. O poder da oração e a nossa confissão, parte 2. Vigie a sua boca. O que sai dela. Em vez de confessar derrota, não importam as circunstâncias, sabe como você tem que fazer. Olha, irmão, estou em perfeita vitória, porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele está no controle da minha vida e tudo está se encaixando. Isso sim agrada a Deus, ovelha amada. Não é delírio. É fé e obediência. É o espírito da fé e Paulo disse isso. Eu criei, por isso é que falei, segundo Coríntios 4 versículo 13. Sem confissão não há posse. E Deus criou o mundo confessando, falando. Veja Gênesis 1, versículo 3. Disse Deus: haja luz. Depois que Deus disse, o que aconteceu? E houve luz. Deus não precisava dizer nada. Ele é Deus. As coisas aconteceriam de qualquer modo. Mas, ele está mostrando como é importante confessar a palavra. É preciso crer de forma certa, é preciso crer naquilo que a Bíblia diz, para que, ao crer, tenhamos respostas. A maioria dos cristãos não crê em nada. Crê que Deus faz na vida do vizinho, na vida do irmão, mas na dela mesmo. Nada. Ai, como tem irmãos crendo mais no poder do diabo do que no poder infinito de Jesus Cristo, não creem no autor e consumador da fé, não olham fixamente para o autor e consumador da fé. Olham para o problema, para a dificuldade, para a doença, para a ameaça, mas não olham para Jesus. Não possuem uma atitude de fé. Não confessam a palavra. Precisamos repetir para nós mesmos: eu sou mais que vencedor, sou redimido de toda a maldição, contra mim não vale encantamento, estou curado pelas chagas de Cristo, sou próspero, sou salvo, sou filho do Criador, sou herdeiro das promessas. Essa confissão vem como resultado daquilo que cremos. E é nessa hora que Deus honra a palavra e que o impossível se torna possível. Paulo disse em Romanos 10, versículo 8 a 10. Porém que se diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se, com a tua boca, confessares Jesus como Senhor e, em teu coração, creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. A boca confessa o que o coração crê. Se você não sabe usar a palavra da fé e começa a usar palavras equivocadas, erradas, negativas, pode ser que surja na tua vida o que disse Jó, em Jó 3, versículo 25. Aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Linguagem sadia e irrepreensível. É assim que devemos proceder. Porque a nossa boca é nossa trombeta. Com ela trazemos à existência as coisas que ainda não existem. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza come do seu fruto. Provérbios 18, versículo 21. Com a sua língua, você bendiz pessoas. Ou amaldiçoa pessoas. Com a sua língua você torna a sua oração eficaz. Ou joga ela por terra. O nosso chamado é para andar em boas obras. Pois somos feituras dele, Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus, de antemão preparou para que andássemos nelas. Efésios 2 versículo 10. Então, amados, vamos andar nas obras preparadas por Deus, antes mesmo de nascermos. Salmo 139. Vamos tornar a nossa oração eficaz e trazer à existência aquilo que não existe. Efésios 6, versículo 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Hebreus 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que se não verem. Você está convicto de que a montanha de contas que você tem para pagar vai só aumentar e você a cada dia vai mendigar a Deus só uma bençãozinha? Ou você está convicto de que Jesus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que você pede, imagina ou sonha segundo o poder dele que opera em nós?
Amados, sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos confessar a verdade da palavra. Porque tudo o que Deus diz não volta para ele vazio. Isaías 55 versículo 11. O pacto de melhores e superiores promessas feito por Jesus conosco pelo seu sacrifício na cruz nos garante vida em abundância. Ouça o que Deus diz. Se quiserdes e me ouvires, comereis o melhor desta terra. Isaías 1 versículo 19. Agora é a hora de você exercitar a sua fé. Não choramingue. Pode ser difícil, mas você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Profetize. Deus é fiel e cumpre tudo o que está em tua palavra. Se você hoje está passando por luta, perseguição, talvez passando pelo deserto, pensando que tudo acabou, não vai ter mais fim. Você olha para a direita, para a esquerda e não vê uma saída, mas se você levantar a tua cabeça em direção ao céu, você verá Deus movendo as águas por você, diante da luta dos teus inimigos. Nunca desista da tua vitória, vigie o que sai da sua boca. Ore. Prossiga. Seja valente. Guerreiro. É após as tempestades que chega a abundância. É nos glórias e aleluias que derrotamos as ações de Satanás. Os anjos de Deus sobem levando nossos clamor e lágrimas e descem trazendo a vitória. Dê aquele glória. 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 Para se fortalecer em Deus e ver a situação mudar. Não interessa como está a situação. Dê aí um glória a Deus. É o remédio. Toma-se remédio quando está com dor de cabeça. Então, existe um remédio também que a Bíblia manda a gente tomar e que é para colocar na boca. Esse remédio chama-se profetizar. Glorifique a Deus diante do problema e ele vai se reduzir a pó. Você vai procurar e não vai encontrar. Enquanto você louva a Deus e profetiza, você traz à existência coisas que não existem pela palavra poderosa do Senhor. Deus é fiel e tremendo. Foi para isso que ele ressuscitou. Não foi para ser carregado em procissão. Foi para ser glorificado. Porque ele vive e reina. Ele é fiel em todas as horas, fiel em todas as provas. Seja uma bênção nas mãos do Senhor Jesus. Deus, na sua infinita misericórdia, te abençoe. Todos os dias. Não temas. Jesus te ama. Somos mais que vencedores. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas, sim, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e, havendo vencido tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Efésios 6, versículo 10 a 16. Dardos inflamados são aqueles pensamentos que vêm para tentar roubar a nossa confiança em Deus, e em saber que Ele está no controle. Muitas vezes achamos que esses pensamentos brotam da nossa mente fértil, mas não é verdade. Se você entregou sua vida a Deus, tem Ele como seu Senhor e Salvador, a palavra diz que você e o Senhor são juntos no Espírito. 1 Coríntios 6, versículo 17. Então, se você é um com Deus, pode Deus ter pensamento negativo? Não. Logo, esses pensamentos são colocados em nossa mente. Ou por pessoas negativas que falam pra gente que não vai dar certo, que é assim mesmo, que a gente não vai conseguir, etc. Ou esses pensamentos ganham espaço em nossa mente que não está treinada a pensar como Deus pensa. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, e se há algum louvor, nisso pensai. Filipenses 4, versículo 8.
Quando conhecemos a palavra de Deus, e oramos, temos como apagar esses dardos inflamados proferido com a nossa boca a palavra da verdade. Não adianta dizer: está amarrado. Jesus não disse: está amarrado. Na hora da dificuldade. Ele disse: Satanás, eu te repreendo. E você tem o poder e a autoridade concedidos por Jesus para falar em nome dele. Então, em vez de resmungar, profetize, diga o que você crê que Deus vai fazer e não o que você vê ali diante dos seus olhos. Em vez de murmurar, declara sua vitória em nome de Jesus. Com certeza Deus honra os que o honram. Honre a Deus com o que sai da sua boca. Com a confissão da esperança, com a certeza da vitória. Mateus 7, versículo 7 a 10. Pedi, e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei, e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe. O que busca encontra. E, a quem bate, abrir-se-lhe-á. O qual dentre vos é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou, se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem? Se nós que somos seres humanos sabemos presentear, sabemos fazer boas ações, quando nos pedem algo somos generosos, imagina o nosso Deus, que é o dono de todas as coisas, que é o Criador dos céus e da terra, que é o Rei do universo é capaz de fazer. Olhe o que diz Tiago 5, versículo 16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. A oração pode aquilo que Deus pode em nossas vidas. Um abraço afetuoso no amor do Senhor. Jesus é a nossa paz. Efésios 2, versículo 14. Que o Santo Espírito do Senhor ilumine o nosso entendimento. Não perca tempo, indique este maravilhoso áudio. Custo: o leitor não paga nada. Você apenas divulga e compartilha. Não se esqueça. Deixe o seu joinha. Inscreva-se. E receba a atualização do canal Poes Gospel. Veja mais estudos teológicos. Visite o site na descrição. www.poesgospel.com.br